acontecem coisas muito emocionantes, como esse livro aqui. Ele é digamos, uma reedição do discurso do chefe Seattle, do século XIX, dos Estados Unidos, quando da chegada dos famílias inglesas e irlandesas que estavam chegando na América, precisavam se assentar, portanto, precisavam ou aniquilar as populações nativas, ou então colocá-las em outros lugares, e aí começou essa coisa de reserva, né? Enfim, e o poder, aquele processo que a gente já sabe, muito semelhante ao que aconteceu de cabo a rabo nas Américas, de massacre, né? De uma população estrangeira, cuja equação de viver nada tinha a ver, e continua não tendo a ver com as raízes profundas das três Américas. E esse aqui é um discurso de um líder carismático que, diante daquela ameaça da linearidade, enfim, que dá valor às coisas monetárias, de que as coisas pudessem ser compradas, né, que tudo tem um preço, né, e a resposta que ele deu, sabendo que ele não podia dar outra. Esse episódio aqui foi recontado ao longo de décadas, tem sido, né, foi apropriado por ambientalistas, virou minissérie de televisão, mas enfim, em vários países ele já repercutiu. É lindo, acabou se transformando num documento ambiental, talvez até ecológico, não consciente do chefe Seattle na época, porque o propósito dele era bem local, mas que faz sentido para muitos povos circulares. Muito sentido, a despeito das diferenças culturais inúmeras, o que está aqui faz sentido, total. O Daniel, comigo, a gente fez um levantamento de todas as versões e fez a nossa versão, tentando preservar o espírito original assim, que tem. Ele tem às vezes um tom vitoriano, um pouco, porque a gente é influenciado pela própria edição. Ele foi escrito a primeira vez 30 anos depois do episódio, num jornal, acho que no Washington Post, por um jornalista, enfim, influenciado pela literatura da época. Então, tem tudo isso. Mas assim, isso não tira, da mesma maneira como a inexistência de um Jesus Cristo histórico, a falta de registro arqueológico, não tira a força que o símbolo, né, que Jesus Cristo tem para a humanidade, por exemplo. É a mesma coisa. Esse livro foi lançado lá na Flint também, com a presença de algumas lideranças indígenas importantes brasileiras. A gente fez essa leitura integral lá, foi um dos momentos mais emocionantes, da minha também, do Daniel também. A gente escreveu a quatro mãos, que é uma coisa difícil, né? E eu ilustrei baseado na iconografia dos índios Suquamish e do Amish da costa leste americana, que eram as famílias, as etnias que estavam sob a liderança do chefe Seattle. Ele tinha pai de uma e mãe de outra. E esse é o processo de trabalho que eu faço até hoje em todos os livros de temática indígena, né? Quando eu faço as parcerias, seja como coautor de texto, que acontece, no caso de Yoti, por exemplo, ou aqui, ou também como coautor de imagem, ou então como um consultor editorial, né? E eu adoro fazer isso, na verdade. Me dá muito sentido me aproximar dos assuntos que eram até de infância.